Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar aqui hoje mais uma vez, tendo a oportunidade de estar levando a mensagem para cada um, o coração de cada um que está aqui podendo ouvir, cada um que está podendo tá com o coração aberto para ouvir a voz do Espírito Santo. Hoje eu quero trazer para vocês uma palavra conhecida já, mas quero sentir no coração de trazer essa palavra, ainda mais nos momentos que estamos vivendo hoje, nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade, cada um tendo as suas dificuldades, cada um tendo as suas lutas diárias e seus questionamentos, né? E primeira coisa, eu quero começar orando com cada um e abençoar todos vocês para que, se eu errar uma ou duas palavras e que se faltar alguma coisa, que o Espírito Santo venha complementar o ouvido de cada um. Amém? Senhor, meu Deus Pai, ó Senhor, entramos na sua presença, Senhor, te agradecendo por mais esse dia, te agradecendo essa oportunidade, Senhor, de estar aqui com a gente, essa oportunidade, Senhor, de estar levando essa mensagem para cada coração, para cada ouvidos que necessitam da sua palavra, Pai. Aqueles, Pai, que estão com sede da tua palavra, que estão com vontade de aprender mais, que estejam com ouvidos, Senhor, abençoe o ouvido deles e preparados para que o Senhor toque grandiosamente na vida deles. E aqueles que estão com dificuldade, Pai, que o Senhor abençoe o caminho deles. Amém. Bom, vamos lá. Vou falar de um versículo na Bíblia, de uma pessoa que certamente passou uma das maiores provações e é um dos versículos, é uma das passagens da Bíblia que eu gosto demais. Eu vejo hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas com dificuldades, pessoas passando por necessidades, dificuldades, passando cada dia mais, matando um leão, se vendo preso numa tipo de jaula na vida, preso com aquelas medo do amanhã, medo da semana que vem, medo da conta, medo do dinheiro, medo da tribulação, medo do deserto que está passando. Eu vejo essa passagem da Bíblia, para mim, representa muito mais do que só falar e nos ensinar a como passar e como estar no silêncio de Deus por meia provação, por meias dificuldades. Amém? Então vamos lá, que Deus nos abençoe nessa palavra. Eu vou estar lendo Jó, capítulo 2 ao capítulo 4, tá? Então, aqueles que tiverem sua Bíblia, aqueles que tiverem Bíblia no celular, aqueles que tiverem condições de pegar uma Bíblia, peguem. Aqueles que não tiverem, acompanhem e seja abençoada grandiosamente dentro da sua casa. E eu falo para vocês que levar a palavra de Deus é para todos nós temos o dever de levar a palavra de Deus para quem for. Então, se você tem algum tipo de vergonha, algum tipo de medo, algum tipo de receio, ore, quebre isso. Se alguém tem alguma dificuldade, vamos juntos, precisar de ajuda, eu também tenho. Vamos com tudo que a gente vai conseguir. Trazer o máximo de almas e vidas para dentro do reino de Deus. Vamos buscar primeiramente o reino de Deus. Antes de ler, eu quero dar uma pincelada de uma coisa que eu tenho pensado. Quando as pessoas vêm perguntarem para vocês, quem são vocês? Geralmente a pessoa vem, como que é o seu nome? O que você faz na vida? A primeira coisa que a gente fala é falar, certamente, ou para alguns ou outros, eu trabalho em tal empresa, eu tenho filho, eu sou pai, eu tenho uma empresa, eu cuido de uma empresa, e nunca vem a primeira coisa, eu sou cristão. Eu acho que isso é muito importante, isso faz a gente refletir. Muitas das vezes, a gente nos pega pensando nisso. Por que a gente nunca fala a primeira coisa, somos cristãos, somos de Deus? Eu vejo assim, aquela passagem, procurar a palavra de Deus, procurar primeiro o reino e as outras coisas serão acrescentadas.
aqueles que buscam o reino de Deus, aqueles que buscam a Deus, o reino, a palavra de Deus, essas coisas que são acrescentadas, eu creio comigo que quando a gente procura o reino de Deus, saiba que a gente aprende que não precisa de mais nada. A gente não precisa de riqueza, a gente não precisa do carro mais luxuoso, a gente não precisa da melhor veste, a gente não precisa se preocupar com o almoço, com a janta, com a comida do amanhã. Então essa passagem, procurar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas, é muito mais profundo. Porque quando você estuda, quando você está lendo a palavra de Deus, quando você está meditando, você está se alimentando do reino, você aprende que as outras coisas nada importa mais para você. Que você está de passagem aqui nessa terra. Você só vai passar. E o seu papel mais importante não é se preocupar com a sua veste. Não é se preocupar com a sua roupa. Não é se preocupar com o que você vai comer no amanhã. Mas sim se preocupar com a volta de Cristo. Se preocupar como está seu coração. Como está a sua igreja. Como estão seus irmãos. Como que está a união de todos eles. Essa passagem, essa frase muito dita várias e várias vezes, e a gente consegue muitas vezes dar uma distorcida. Não que não seja, que não vai acrescentar, que não vai trazer o que você está necessitando, não é o que a gente quer, mas é o que a gente necessita, porque Deus sabe o que a gente precisa, e não o que a gente só quer por luxo ou vontade própria. Então eu falo, busque primeiro o reino de Deus. Vá e ore, jejue. E quando a transformação desse grande livro, dessa grande Deus Todo-Poderoso, você vai perceber que as coisas que são acrescentadas para você são coisas de bênção. Você não vai precisar de mais nada. Você não vai sentir falta das coisas, porque Deus irá te sustentar. Deus irá suprir. Então Deus, quando fala, buscar o reino de Deus, a gente tem que ter a oração na ponta da língua, joelhos dobrados, aleluia, ter as nossas mentes focadas em Deus, e a gente vai perceber que nada nessa terra é pra gente, que nada dessa terra, a não ser o que a gente precisa, é útil pra gente. Tudo que está aqui nessa terra, meus irmãos, tudo que está nessa terra conquistado por você de 5 da manhã às 7 da noite vai ficar aqui para o ferrugem tomar conta e as traças acabarem. A sua melhor roupa, a sua melhor tênis de marca, roupa de marca, será destruído. Por isso que eu falo, busca o reino de Deus em primeiro lugar. Que as coisas, que a verdadeira sabedoria, o espírito da sabedoria vai transformar ao ponto de você ver que só precisamos de uma coisa. Precisamos só de uma coisa. É Cristo. Amém? Vamos dar continuidade. Jó capítulo 2, versículo 1 ao 4. E vindo outro dia em que o Filho de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante ao Senhor. Irmãos, eu quero dar uma parada nessa passagem. E quando falam, quando Satanás, Deus faz a reunião com os seus filhos, com os seus anjos ali perante os céus, e em meio deles vem um Satanás. O questionamento que eu tive, que provavelmente que muitos vão ter como que o Satanás pode estar indo de novo aos céus? Como que o Satanás está no céu, sendo que ele foi expulso? Qual é a dignidade que ele tem para estar ali? Nenhuma. A resposta para vocês nenhuma. Mas a gente está falando de um ser espiritual que vai além de mim e você, que vai além da nossa sabedoria, um ser que não tem como ser medido, um ser que é completamente amor, ele é o amor e completamente ele é a justiça.
Com que eu falo isso? O que eu quero dizer com isso é que não era moral o Satanás estar ali. Não era digno de estar ali, mas era legal. Deus, ele é justo. Ele expulsou o seu filho do céu, ele não fazia mais parte do céu, mas por ele ser justo e leal, ele faz o que? Legal. Pela justiça. É assim que funciona, meus irmãos. A justiça daqui hoje não é muito diferente. Não é moral você dar uma liberdade para alguém que assassinou a sua mãe no Dia das Mães. Mas é legal. A lei permite. E Deus é justo. Deus é o maior juiz dessa terra. Ele é legal. Então eu quero dar uma pincelada para que os irmãos entendam isso. É um pouco de sabedoria, um pouco de estudo. A gente percebe que Deus, além de ser o puro amor, ele é o puro juiz. Ele é legal. Então ele tinha legal. A gente também não concorda com aquela pessoa que assassinou pai e mãe ter a liberdade naquele Dia das Mães para sair. Não é moral. Pelos nossos olhos, pela nossa vontade, não é. Não era para acontecer, mas é legal. Pela lei, ele tem o direito. Então Deus é justo. Independente com quem for, Deus é justo. Amém? Vamos continuar. Então o Senhor disse a Satanás: da onde vens? E responde Satanás: o Senhor disse, de rodear a terra e passear por ela. Irmãos, quero parar aqui também e dar uma pincelada nessa passagem. Eu tenho duas coisas na minha mente quando eu vejo que o Satanás fala de rodear a terra e passear por ela. Aqui eu vejo, primeira coisa quando eu leio, na minha cabeça vem, Satanás vem rodeando a terra, procurando em busca da oportunidade, buscando a brecha, caminhando. Ele não é nem presente, mas ele caminha, ele anda, ele vai, ele procurando na sua caçada, incansável de levar pessoas junto com ele. Segunda coisa que vem à minha mente, muito clara, e essa é aquela que eu penso que é com estudo aos costumes daquela época, costumes dos reis. Aqui o Satanás, ele não está andando simplesmente na terra por andar. Lá em Gênesis, quando Adão entrega esse reino de mão beijada para Satanás, ele entrega, Satanás se torna o rei da terra. E de costumes, os reis daquela época tinham o costume de rodear os seus palácios, de andar para os seus palácios, como observando o que tem que ser feito, o que está fora do lugar, como que está o andamento. Então, Satanás estava cumprindo com o seu papel que ele tinha adquirido lá em Gênesis. Ele estava cumprindo, rodeando, fazendo a sua observação no seu reino. E mais para frente, vamos lá. E disse o Senhor Satanás: observaste o meu servo Jó? Isso não é... Quando chega nessa parte, quando entra nessa parte, a gente pensa, poxa vida, daqui para frente começa uma aposta entre Satanás e Deus. Só que não, nisso, esse é o reino do Satanás, ele está nesse reino aqui. Então Deus pergunta, no seu reino há alguém com um coração íntegro, puro? No seu reino tem alguém com um coração limpo? Você observou? Você andou? Então não é uma aposta. Ele pergunta como está lá o Jó. Já que o reino é seu. Já que aquele território é seu. Mas existe alguém ali. Você passou, observou ele. Vamos continuar aqui. O meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Um homem sincero, reto, temente a Deus. Desviando-se do mal e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir a sua causa. Fui até a mais. Amém?
Então ali ele está falando de Jó, uma pessoa íntegra, uma pessoa que diariamente estava levando seus sacrifícios para Deus, o que levou a família inteira a adorar um único Deus, o que colocou a família, filhos, esposa, ser temente ao rei, ser temente ao pai. Enquanto os filhos iam para festas, Jó fazia seu sacrifício para que seus filhos não caíssem. Jó era temente. Jó era uma pessoa que buscava Deus constantemente, incansavelmente. Jó não tinha tempo, Jó procurava Deus o tempo todo. Uma pessoa íntegra, que se fechava dentro do quarto para buscar Deus. Uma pessoa que clamava, jejuava, estava o tempo todo com intimidade com o nosso Pai. E mesmo assim, passou pelo que teve que passar. Uma pessoa que não só colocou seu coração e olhar perante Deus, mas também uma pessoa que levou a família inteira a buscar um único reino, o verdadeiro. Jó, com seus 10 filhos, com toda a sua riqueza, e Deus permite que Satanás opere de forma horrorosa, de forma desgraceira, destruindo tudo que Jó tinha, suas riquezas, seu campo, seus animais. Aquele que colocava primeiramente Deus em primeiro lugar em tudo. Então, meus irmãos, ali começa a força do Satanás em pró a destruir a vida de Jó, a destruir, a fazer que Jó renunciasse, a que Jó amaldiçoasse a Deus. Então ali Jó começa, imediatamente Jó já começa a destruir a vida dele. O diabo já começa a destruir a vida dele. E o diabo consegue atingir as cinco coisas mais importantes na vida do homem: a amizade, o dinheiro, a saúde, o casamento e seus filhos. Jó questionou a Deus 16 vezes. E aí sabe o que Deus respondeu? Nada. O silêncio de Deus sobressaía sobre aquele caos. O Jó com suas vestes rasgadas. Jó totalmente destruído. Não só de dentro, mas por fora. Eu imagino o coração de Jó, que perdeu os seus 10 filhos. O Jó que não tinha mais nada. Sua esposa já estava pedindo para ele amaldiçoar o Deus dele e encerrar a vida por ali mesmo, porque para ele não havia mais chance. Se havia um Deus no céu, aquele Deus já não gostava, já não olhava mais para o Jó. Então, meus irmãos, ali somente o silêncio prevaleceu. Só o silêncio ficou com o Jó e os questionamentos. Irmãos, questionamento não é pecado. Se o questionamento fosse pecado, Jesus tinha pecado ali naquela cruz quando ele falou: "Oh Deus, não, porque esconde sua face de mim?" Então Jó questiona, Jó pergunta: o que está acontecendo? E Deus, depois de tudo que aconteceu, no silêncio, ele consegue trazer a resposta perante Jó de tudo aquilo que estava acontecendo. Satanás agindo no dinheiro na vida de Jó, porque achava que Jó tinha o dinheiro como principal, que sem o dinheiro ele não iria conseguir sustentar a fé dele.
diabo, Satanás, operou na parte dos seus filhos, na morte, rasgando o coração de Jó, destruindo qualquer tipo de sentimento, deixando somente o sentimento de tristeza. Mas Jó falava, o que Deus deu é o que Deus tira é o que Deus dá. O que Deus dá e é o que Deus tira. Então ali Jó, perante toda aquela amargura, ele sabia que ainda mesmo assim havia um Deus. É o que dá e é o que tira. Ele prevaleceu, irmãos. Em todo meio aquele caos, o diabo agindo em todas as áreas da vida dele. Não foi só na área do dinheiro e deixou os filhos. Não foi só na área do casamento e deixou os filhos. Não foi só nos filhos e deixou o dinheiro. Mas foi em todas as áreas. Casa, terreno, destruiu tudo. Jó ficou apenas em carne viva, jogado no canto. Operou nas amizades. Ali eu também tinha um questionamento. Quando os amigos de Jó não ajudaram, sendo eles bens financeiramente, nenhum deles fez nada por Jó. Mas Deus sabia que eles não fariam nada. De costume daquela época, o que Deus fazia, ninguém metia a colher, não. Se Jó estava passando por aquilo porque Deus permitiu, então ninguém iria meter a mão ali. Por mais que eles tinham condições, Deus sabia que eles, por fé, não ajudariam Jó. Por temência a Deus, eles não atrapalhariam ali aquele processo de Jó, porque ele sabia que ali é um processo entre Jó e Deus. Meus irmãos, quero deixar bem claro, o Jó passou por coisas que provavelmente muitos não irão passar. Muitos não iriam aguentar. Mas Jó foi até o final. E Deus veio para ele dando as melhores respostas para ele, chegando de maneira para ele, e Jó questionava, porque o Senhor não sabe como é passar aqui na carne de um homem, tendo os olhos de um homem, tendo o corpo de homem. Jó questionou. Então Deus veio com a sua resposta, dando a sua resposta para Jó, cada uma das suas perguntas. Deus pegou Jó e levou em visões, mostrando que ele é Deus, que ele não só vai fazer o maior sacrifício ali naquela cruz, fazendo de homem, mas pagando o maior sacrifício, que é viver em corpo de homem para o resto da vida. Ali na cruz, meus irmãos, não é somente um sacrifício na cruz de sangue, é um sacrifício para a vida inteira. Jesus vai manter o seu corpo como homem ainda para sempre, com as marcas da crucificação, com a marca do sacrifício do Cordeiro. Deus lutou contra as feras. Ele se fez homem para poder lutar com as feras. Deus se fez menor, se esvaziou para poder lutar com as feras. Isso para mim, um Deus se esvaziar, porque se ele usasse todo o seu poder, não seria luta. Não teria luta. Se Deus não se fizesse, se Deus não se esvaziasse, não seria luta, seria massacre. Se Deus colocasse todo o seu poder, toda a sua graça, o diabo, não existe jogo entre diabo e Deus, não existe chance, não existe possibilidade. Se Deus colocasse toda a sua potência, usasse toda a sua face, não existiria luta, não existiria questionamento. Deus permitiu essa luta, Deus permitiu esse confronto, esse sacrifício. Deus se esvaziou, se fez como homem, como carne, e levou isso na cruz, e levou isso para a vida toda, para que pudesse eu e você ir para o céu, para que eu e você tivesse de novo a oportunidade de estar com ele no céu. Deus mostrou tudo isso para Jó.
E Jó, outra coisa que Jó teve, esse questionamento, esses medos de Jó, mas a fé de Jó, a crença de Jó perante Deus, é outra parte que eu vejo, que se você lendo Jó, você vê que chega um momento que Jó, depois que Deus mostra tudo isso para Jó, Deus mostra que ele se fez homem, que ele se machucou como homem, que ele teve desejos como homem, que ele lutou como homem perante o diabo. Jó reconhece que apesar de tudo que ele já fez, tudo que ele já adorou a Deus, ele só tinha ouvido falar de Deus. Jó só tinha ouvido falar, meus irmãos, de Deus. Jó não tinha presenciado tão grande poder, tão grande sacrifício do nosso Pai. Jó só tinha ouvido falar, meus irmãos. Jó passou por tudo que tinha que passar, tendo fé, acreditando em algo que ele não viu, que ele só ouviu falar. Jó fez o seu maior sacrifício, meus irmãos, ouvindo a voz de Deus, ouvindo falar, ouvindo de coisas que aconteceram e ele não estava presente. Jó reconhece que agora que Deus fez acontecer coisas na vida de Jó, Jó reconhece, meus irmãos, que agora ele conhece o verdadeiro Deus, que sabe que é e o que foi e o que sempre será, o que fez o maior sacrifício, o que deixou marcas em um Deus que se feriu, que pagou algo que eu e você fez. E ainda além de tudo, carregando essa marca para o resto do mundo, o resto da vida. Meus irmãos, com tudo isso, com toda essa demonstração, com toda essa tribulação, por todo aquele silêncio que Jó passou, por aquelas perdas, Jó começa Deus, depois de fazer aquele rebuliço na vida de Jó, ter feito Jó passar por aquele deserto, para aquela amargura, provavelmente ali largado num canto, já com sentimentos de tristezas elevadas ao máximo, com aquela angústia, depressão, por ter perdido tudo. Jó, depois que Deus mostrou tudo que Jó perguntou, Deus mostrou, Deus fez que Jó entendesse, tão grande é o poder de Deus, que é onde estava Jó quando Deus criou o mar, onde estava Jó quando Deus lutou. Então Deus se fez pequeno, Deus se fez carne, um cordeiro. Ó, meus irmãos, depois de tudo isso, depois do silêncio, depois da amargura, Deus vem com a resposta, e com a resposta vem o ato de Jó, você passou. Eu sou Deus que tira, mas não que dou. Eu dou em dobro, não é só dar, eu dou em dobro tudo que você perdeu. 2 pontos aqui, meus irmãos, que eu tenho dúvidas e eu acho muito engraçado é que são 2 pontos. Deus, se você lê Jó, Deus fala: deu dinheiro em dobro, terra em dobro, animais em dobro, 2 coisas que não foram acrescentadas. E aí que vem o meu pensamento. Deus restaurou de forma grandiosa o casamento de Jó. Quando Deus age, meus irmãos, não é para pegar o quebrado e o destruído e colar e montar novamente. Quando Deus fala, eu renovo, eu faço novo. Ele quer dizer com isso, ele te dá um zerado, ele te dá um santificado, ele faz do zero, ele não precisa usar aquela estrutura velha
que está quebrada, destruída, para montar um novo. Não, ele dá um novo da caixa, ele dá um zerado. Então ele restaura o casamento de Jó do zero. Ele age no coração da mulher de Jó, ele não dá outra mulher de Jó. Jó poderia ter ali, quando estava no dobro da sua riqueza, ele já era um homem muito poderoso. Ele já era um dos homens, se não o mais poderoso da época de riqueza. Ele poderia muito bem ter falado, afaste de mim, minha esposa. Mas não, Jó continuou e Deus restaurou, santificou e preparou aquele casamento de forma poderosa. De forma nova, não reconstruída, mas nova. E aqui, eu quero ler aqui Jó 42, versículo 13. E também teve 7 filhos e 3 filhas, 10 filhos, ou total 10 filhos. Aí se vocês me perguntam, eu quero finalizar por aqui, meus irmãos. Se faltou alguma coisa, algum complemento, me perdoe, mas eu quero finalizar com essa parte. E fica um questionamento na minha cabeça. Por que que Deus... Mas não era tudo em dobro? Não era tudo em dobro porque Deus trouxe de novo os 10 filhos de Jó? Meus irmãos, quando Jó perde seus filhos, e chegam pessoas falando, meu amigo, você perdeu seus filhos, Jó fala, eu não perdi, porque eu sei exatamente onde está. Com isso, aleluia, com isso, quero que vocês entendam, Jó sabia que os 10 filhos já estavam com Deus, já estava perante Deus. Jó não perdeu seus 10 filhos. Os seus 10 filhos foram morar juntamente com Deus, estava com Deus. E aqui vem aquela profecia, aquela ponto-chave. Então se ele deu 10, Jó ainda continua com os outros 10. Jó tem 20. Deus não faz nada por incompleto. O Jó está com seus 20 filhos. 10 com o nosso pai e 10 com ele na terra. Oh, glória a Deus. Já temos aqui como Deus é grandioso e perfeito, meus irmãos. Ele não vai começar nada sem terminar. Ele não vai prometer nada sem cumprir. Entenda, meus irmãos. A gente está do lado do homem mais justo, do ser mais justo e o que é amor. Então, se ele é Deus para falar, ele é Deus para cumprir. E aqui, meus irmãos, ficava sempre aquela dúvida, onde estão os 10 filhos? E Deus complementa. Eu tá os 10 aqui, ó, e os 10 aí. Fique tranquilo. Se eu falei que eu vou dar em dobro, eu vou dar em dobro. Crê em Deus. Siga Deus. Não é porque está no silêncio que a resposta já não está preparada, porque Deus é a resposta. Deus não precisa pensar. Deus já é a solução. Deus já é a solução dos problemas que temos. Deus já é a solução no silêncio. Deus já é a resposta no silêncio, na amargura, na dificuldade. Deus já vem com as suas providências antes mesmo de você começar a orar. Deus já conhece a trajetória do começo ao fim. Deus não entra numa luta sem saber como vai ser. Deus já sabe, Deus já é vitorioso. Deus já entra numa guerra, já ganhou. Deus é amor. É um amor que supera todos. É a justiça. É isso, meus irmãos. Fique com Deus. Que vocês tenham tido uma experiência do Espírito Santo dentro da sua casa. Se faltou alguma coisa, leia Jó. Busque Jó. Saiba que Jó passou por momentos que provavelmente a gente não vai saber o que é, nem perto. Então, meus irmãos, busquem. Orem. Deus está voltando. Eu vejo hoje, para finalizar, hoje eu vejo um mundo como aquele silêncio, onde pessoas questionam, onde pessoas têm medo, outras já estão perdidas, e aquele silêncio pairando sobre a cidade, sobre o mundo, e as pessoas se questionando, cadê Deus? Aonde está Deus? Meus irmãos, Deus já está com a resposta, Deus já está pronto. Vamos nos posicionar, vamos nos preparar, porque quem precisa nos preparar somos nós.
Quem precisa estar sempre de joelho no chão somos nós. Quem precisa estar buscando somos a gente. Deus já está pronto. Deus está no mesmo lugar onde sempre esteve. Meus irmãos, não queira buscar uma resposta de Deus, sendo que Ele já é a resposta. Sendo que o silêncio dEle já é a resposta. Está tudo aqui, meus irmãos. Vamos ler, vamos buscar, vamos nos encher com a presença do Espírito Santo, aonde for que você esteja. Confie nele. Deixa o seu pecado de lado. Deixa aquele diabo falando. Abomina aquele diabo falando. Você não é digno de pregar. Você não é digno de louvar. Você não é digno de levantar suas mãos. Vamos deixar isso de lado. Vamos rasgar isso e vamos para frente. Vamos marchar junto. Vamos se unir. Vamos todos nós ficar juntos. No silêncio de Deus é quando a gente tem que operar. Quando a gente tem que orar. Quando a gente tem que buscar. Porque a resposta de Deus já está ali. A resposta de Deus já está pronta. Deus já está pronto, Deus não precisa fazer mais nada. É nós que precisamos buscar, é nós que precisamos nos arrumar, nos perdoar, nos jejuar, buscar. Meus irmãos, Deus já fez o maior sacrifício, Deus já fez o que tinha que ser feito. Basta a gente fazer agora, é cumprir seus mandamentos e buscar cada vez mais. Deixa o seu dinheiro, deixa o seu carro, sua vida, sua empresa de lado, isso nada vai te levar ao reino. Busca a Deus, busca a orar, seja melhor, seja diferente. Faça como Paulo, que as pessoas veem, nunca viu Deus, nunca viu o Pai, mas consegue ver Deus através da gente. Vamos ser a diferença, vamos espelhar a aparência de Deus para cada um. Vamos ser a diferença, vamos ser cristãos. Vamos deixar esses problemas, esses questionamentos que temos, essas dificuldades bobas. Vamos parar de ser trouxa. Amém, meus irmãos? Leia a Bíblia de capa a capa. Busque como você nunca buscou. E se tiver alguma dificuldade, vamos orar juntos, vamos buscar juntos. Vamos buscar até o ponto que percebemos que quero finalizar com isso. Vamos buscar ao ponto que percebemos que sem isso aqui a gente não vai conseguir viver. Não me importa se amanhã vai ter almoço ou janta ou roupa. O que me importa é se vai ter isso aqui. Se vai ter a palavra, se vai ter Deus na minha vida. Temos que entender, meus irmãos, que sem Deus, fique com essa reflexão. Sem Deus é a mesma coisa que a água perguntar para o peixe: você vive sem mim? Fique esse questionamento. A água perguntando para o peixe: você vive sem mim? É a mesma coisa que Deus perguntando para você agora: você vive sem mim? Amém, meus irmãos? Fique com Deus. Esse vídeo ficou longo, mas espero que em nome do Senhor Jesus alcance pessoas que estejam com o coração com sede de buscar a palavra de Deus. Se você buscou, se você estudou, não fique só nas minhas palavras. Saia desse vídeo, leia, busca incansavelmente a Deus. Não fique só nas minhas palavras, mas vai buscar, vai pegar essa palavra, vai compartilhar. Estude mais. E é isso, meus irmãos. Amém. Fique com Deus. Que o coração de cada um seja firmado em Deus. Porque eu estou esperando meu Deus. E vou esperar até o momento que Ele vai vir. Porque se Ele falou, eu acredito que Ele vai cumprir. E eu acredito nele. E eu tenho fé. Meu coração e meus olhos estão firmados em Cristo. Em nome do Senhor Jesus, Ele abençoe todos vocês. Que vocês tenham esperança e fé. Amém? Com Deus, irmãos.